Bom, pessoal, este vídeo tem como intuito de apresentar para vocês a configuração do nosso multicontrolador, o Multicont, com o transmissor de nível EasyTrack. Eles têm comunicação via HART e para que seja feita essa comunicação, primeiro nós devemos realizar o reconhecimento do sensor. Você pode ver na tela que está aparecendo no HART Device, ou seja, não tem nenhum equipamento reconhecido pelo multicontrolador. Então, para realizarmos esse reconhecimento, devemos pressionar aqui na tela de medição, pressionar a tecla OK, Multicont Config, Device Detect, Dev Detect. Aqui, vocês vão perceber que ele vai escanear dos endereços de 0 a 15. Esse controlador ele comporta até 15 sensores, porém, de acordo com a especificação. No caso, nós estamos utilizando apenas um sensor. Mas, independente de se estivermos utilizando um sensor ou 15 sensores, ele vai escanear os 15 canais. Então, após esse escaneamento, iremos fazer o reconhecimento do sensor, a aceitação do sensor pelo controlador. Após o escaneamento dos 15 canais, você vai perceber que ele vai aparecer a palavra Save na parte superior e o canal 1, vai aparecer o 01, referente ao canal do sensor, né? O primeiro sensor, né? Sensor número 1, ele vai aparecer o código do sensor e entre parênteses o endereço do sensor. Normalmente de fábrica vem endereço 0. Então o que você vai fazer para que seja reconhecido esse sensor? Você vai colocar o cursor sobre o código do instrumento, pressionar a seta para a direita, aí você percebe que o código do sensor vai passar para cima do save. Passando para cima do save, pressiona OK em cima do save. Vai aparecer a palavra List Saved OK. Pressiona OK. Pressionando OK, ele já está salvo no Multicont, já está reconhecido. Então, pressionando a tecla ESC até a tela de medição, aqui percebe-se que ele já estará apresentando alguma medição. Normalmente a medição nível de fábrica do instrumento. Conforme o modelo de cada sensor, ele vai apresentar um nível, né? Aí o próximo passo é parametrizar esse sensor. Como os sensores vêm de fábrica com o seu range máximo, normalmente se parametriza, se adquire esses sensores para até aplicações menores do que o range máximo dele. Então deve ser feita a parametrização para que ele leia corretamente conforme cada aplicação. Para realizar a configuração desse sensor, a parametrização, deve-se pressionar o botão OK, ir em Devices, aqui vai aparecer o código do instrumento, que é esse device que você vai configurar, pressiona OK, Remote Program, aí ele vai acessar o HART do instrumento, e vai em Parameters, pressiona OK. Aqui você tem os parâmetros de configuração. No caso, vamos exemplificar aqui uma configuração para nível. A configuração para nível, utilizando o Multicont, no caso, só iremos alterar dois parâmetros. Parâmetro 01 e parâmetro 04. Vamos exemplificar uma aplicação de nível aqui para um tanque, por exemplo, de 4 metros. No caso, o sensor que nós estamos utilizando aqui é um sensor de 10 metros. Então, alterando esses parâmetros, vamos ao parâmetro 01, que já vai estar em nível, representado pela 0011. Então, olhando lá no manual referente ao parâmetro 01, você vai identificar que o 11 é referente nível, né? Então, não precisa ser alterado neste caso. E vamos no parâmetro 4.
O parâmetro 4, ele é a distância entre a face do transdutor, onde está emitindo o pulso ultrassônico, até o fundo do reservatório, do tanque ou da caixa elevatória, que se quer medir o nível. Então, no nosso caso, a nossa caixa da face do transdutor, vamos exemplificar que ela tem 4 metros. Então, vamos alterar o parâmetro aqui para 4 metros. Alterou o parâmetro, pressiona OK para confirmar. Ele vai apresentar Please Wait. Espere um pouco, né? Para você esperar. Pronto, tá feita a alteração. Pressionando o ESC até a tela de medição, você pode perceber que a medição mudou. Ele está medindo um determinado nível aí, conforme a altura que o sensor está instalado. O próximo passo é realizar a configuração da saída 4 a 20. Para realizar essa configuração, nós devemos pressionar o OK, partindo da tela de medição. Current Outputs. Aqui você tem a corrente 1, né? No caso desse transmissor, ele tem uma corrente só habilitada, mas tem sensores que até 2 correntes habilitadas. Então pressiona o OK aqui. Aí você tem o menu Program. E aqui você tem as funções de configuração. Source. O Source é para você selecionar, aqui no caso nós temos um sensor só. Mas no caso de mais sensores, você seleciona qual sensor que você quer jogar o sinal para a saída 4 a 20. Então você habilita, coloca um sinal de mais no quadradinho com a seta para a direita. Volta e vem no menu Function. Menu Function, você tem as funções variáveis, você emitir só quando der erro, né? Emitir para saída só quando apresentar erro. E variável mais erro, né? No caso aqui, vamos exemplificar a função mais comum nas aplicações, que é a função variável, ou seja, o que o instrumento vai apresentar de medição, de variação de medição, ele vai emitir para a saída e o seu CLP vai converter isso conforme a lógica, né? Ou vai realizar o controle conforme o painel de comandos, né? Então, função variável. É uma variação proporcional do nível, hein? Escolhida a função, de acordo com cada função escolhida, tem os parâmetros para ser alterados. No caso da variável, será alterado somente o CP1 e CP2. O CP1 é o valor referente ao 4 mA. Ou seja, o que você quer, com qual nível que você quer que ele apresente 4 mA. Normalmente se aplica 0. Mas às vezes você pode ter uma caixa elevatória de esgoto, por exemplo, ou um reservatório que você tem uma bomba submersa. E nesse caso, normalmente utiliza-se um nível mínimo para que não apresente problemas na bomba, para a bomba não trabalhar a seco. Então, você pode colocar aí, vamos supor que seu nível mínimo é 1 metro. Se você colocar 1 metro no CP1, quando o transmissor estiver medindo 1 metro de nível, ele vai mandar 4 mA na saída. Mas no nosso caso aqui, vamos supor que o nível ele é pleno, ele não precisa de um nível mínimo. Então, o CP1 vai permanecer 0. E o CP2, que é o nosso 20 mA, nós vamos colocar aí o nosso nível máximo que a gente quer trabalhar. Que também é o mesmo conceito do parâmetro 4, por 4 mA, do CP1. Se às vezes você tem aí um tanque, você tem uma altura de instalação, mas você não pode usar essa altura plena que você colocou no parâmetro 0,4. Então o que você faz? Você precisa estar abaixo, por exemplo, do ladrão do tanque. Então você coloca o nível para o 20 mA desejado aí. No caso, vamos supor aqui, eu vou colocar 3 metros e meio de nível. Vou colocar assim. Meu nível máximo é 3 metros e meio. Pronto, aqui basicamente está feita a configuração. E aqui temos o menu de teste,
Isso para o caso para saber se está chegando lá no seu painel, no seu PLC, o que você jogar aqui nesse parâmetro teste é o que ele vai mandar de miliampere lá para o seu CLP, ok? Está feita aqui a configuração.